com alguém que o sabe fazer muito bem. Naturalmente que a mim, em muito poucas palavras, compete apenas assumir-me como autarca, fazendo talvez um brevíssimo inventário dos motivos que nos levam a simpatizar profundamente com esta evocação que hoje aqui fazemos de equilíbrio. Não se trata apenas de estarmos aqui hoje em conjunto a trazer à nossa memória um dos maiores vultos da literatura portuguesa. E isso só por si seria, sem dúvida nenhuma, já um motivo bastante para nos encontrarmos aqui hoje. De facto, quer o acordo ortográfico venha ou não, quer se continue a pensar que o melhor processo de defender a língua portuguesa quer se concorde ou se discorde, que é o recentemente aprovado diploma para chumbar os alunos, muito prezamos a liberdade. E por isso mesmo, porque temos destas coisas o entendimento da necessidade da participação ativa dos cidadãos na construção do seu próprio futuro, nós fazemos um exercício do poder local, fazemos a isso, portanto, também um constante apelo. Admiramos em Aquilino Ribeiro a afirmação que o escritor pode ser tudo o que quiser, quanto mais que seja o que lhe apetecer, desde que não arme fariseu, não esteja nunca contra os simples, de braço dado com os trafulhas, nem contra os fracos, de braço dado com os poderosos. É evidente que para nós também a construção do futuro e do progresso são indissociáveis da justiça social e é isso que procuramos cotidianamente também. Nossa conversa é-me difícil sempre falar sobre o meu pai que não seja em termos relativamente emotivos. Meu pai morreu há mais de 20 anos, mas na minha memória ainda de quando em quando continuam a soar como se estivesse ao meu lado as suas palavras que eu ouço quando, sobretudo, e é quase uma confissão que faço dizer-vos que durante uns anos após a morte do meu pai eu não conseguia ler os textos dele, porque, tal como as moedas que têm um determinado timbre quando caem no chão, também eu, com a leitura dos seus textos, estava a ouvir a sua voz. E meu pai não falava, porque ninguém fala, porque escreve. Mas, das pequeninas coisas que os homens se revelam, recordo, em jeito de anedota, que muitos anos ouvidos sobre a vinda de um homem com quem meu pai tinha tido relações profundas de amizade e com quem tinha andado envolvido em grelas políticas, um dos homens mais fascinantes que tive a oportunidade de conhecer pelo brilho da sua conversa e pela capacidade de sedução que a sua presença emanava, chamava-se António Gomes Mota. Então ele vem ter comigo e diz-me assim: olha, venho-te pedir um favor. Há um sujeito de quem eu sou amigo e que é um pobre advogado que precisa de uma recomendação, um sujeito aí bem situado na vida, com o qual o teu pai tem boas relações. Se eu pedir ao teu pai que intervenha a seu favor, o teu pai não vai dar muito fácil, porque ele, por um labrego lá de cima das nossas aldeias, é capaz de ir bater à porta do Presidente da República. Mas por um homem assim, já sei que não consigo mover. Vê lá tu se consegues. E não percebes nada da minha idiosincrasia. Porque eu sou um homem filho da aldeia, preciso da comida natural da aldeia. Presunto, enchidos, costeleta de porco, enfim, essas comidas sãs, esses simplices da culinária da Serra. E isso não era um retorno saudosista ao passado, porque remexendo que há 2 anos
em cartas antigas envolvidas por um papel de jornal bem antigo, a este bloco, fui encontrar correspondência do meu pai e da primeira mulher do meu pai para a minha avó, também a minha avó Mariana, em que a certa altura a primeira mulher do meu pai era alemã e dominava o português com alguma dificuldade. Mas escrevia a minha avó uma carta muito desenvolta, o que me deixou algumas suspeitas, em que, entre outras coisas, dizia assim: meu filho coitado, muito triste, porque agora tem-lhe faltado aquelas comidas de que ele não pode passar. O chouriço, o tal picante, fundo. Esta queixa devia ter sido ditada pelo meu pai à mulher que via indireta os petiscos da culinária beiroa lhe viessem de sua própria aldeia. Mas a vida comunal, com todos os hábitos mantidos pelo encerramento da zona relativamente ao exterior, que haviam aproximar daquilo que ela sempre tinha sido 200, 300 ou 400 anos atrás. Meu pai ainda a conhecer mais genuína do que eu. Embora a estrada que nós percorrêssemos para chegar à aldeia fosse uma estrada de macadâmia cheia de buracos, onde o automóvel, quando passava, deixava atrás de si larguíssimas manchas de poeira que impediam que outro automóvel seguisse, tal como o chamariz, que nós vemos na escuridão. E fenómeno do insólito e do excepcional representado o automóvel nestas regiões, quando os automóveis passavam por estas estradas de macadâmia, os cães vinham ladrar atrás das rodas, numa gritaria desenfreada, o que significava a escassa habituação deste fenómeno moderno que é o automóvel. E mais, os garotos da aldeia vinham, quando nós parávamos por qualquer motivo numa aldeia, vinham postar-se em torno do automóvel e chapar o nariz ranhoso contra os vidros, tal como os peixinhos que nos olham por trás dos aquários quando nós os vemos em evoluções. Isto significava inocência, significava estranheza perante o objeto novo que ali estava patenteado, o ser que vinha de fora, e que não era de maneira nenhuma integrável na compreensão do meio a que eles pertenciam. Este fenómeno, eu assisti a ele muitas vezes, recordo-me bem, porque nós, os que vestíamos de maneira diferente, não quer dizer que vestíssemos bem, mas que vestíamos de maneira diferente, a forma como vestia o camponês, que era da calça da bombacina, que era da faixa na cintura, e que era do linho ou da capa de borel, quando chegava o inverno, éramos apelidados de fidalgos. Os fidalgos. O homem que vestia de maneira diferente era o fidalgo. E a mulher tem 400 anos no tempo. Efetivamente, eram 400 anos conservados. E é essa civilização de 400 anos conservados, cuja transmissão de conhecimentos se fazia pela via oral, em que as pessoas transmitiam o conhecimento, os ensinamentos, a experiência de umas para as outras, através do contacto entre os mais velhos e os mais novos, que se fazia os serões nas noites grandes de inverno, em torno da chama vacilante das lamparinas de azeite, ou de petróleo, mais tarde o petrolíneo, que se chamava na altura. Pois era essa civilização oral que enchia de um
conhecimento humanizado toda a natureza que rodeava o homem na luta permanente que o homem tinha contra a natureza, que era a luta pela sobrevivência do rural, do homem do campo. E nessa humanização dos espaços, a natureza mitificava-se e toda a envolvência física que em torno da aldeia condiciona o homem ganhava uma expressão de que a toponímia era a principal reveladora, a principal transportadora. Amar verdadeiramente a unidade da biologia, das forças humanas e possa aprender. Estas duas intervenções. Primeiro, eu queria só discordar do que há bocado sobre a explicação do que tem sido na área da física. Acho que é uma explicação profundamente naturalista. Caracteriológica do brasileiro camiliano. O brasileiro camiliano era o brasileiro mais sucedido que vinha em busca do prestígio que o dinheiro amealhado lhe concedia. Aparece muito na literatura do pai, que era de facto a figura do brasileiro imigrante que mais rapidamente se conhecia no interior do país. O imigrante hoje é diferente. Hoje é um imigrante sazonal. Pode ir para o estrangeiro trabalhar antes disso, mas na Páscoa ou no Natal, vem ter a família, vai e vem, transmissor de novos e sobretudo, falo em massa. São ondas de imigrantes que vêm e que chegam à mesma aldeia. Se às vezes continuam assim em outros sítios, como por exemplo, há pouco tempo estive em Monsanto, a famigerada aldeia mais portuguesa de Portugal, mas naquele magnífico concurso do Secretariado Nacional da Informação, e é uma tristeza tão grande ver que as pessoas que tinham, enfim, as suas atividades tradicionais foram desviadas dela e agora vê-se o quê? Vê-se uma ata de velhas a fazer aquelas coisas locais, enfim, como é que se chama aquilo? Hein? Não me lembro quem em Monsanto, é alguma coisa qualquer característica. Não é fiar, é uns bonecos característicos locais, não é? E então o que é que se vê naquelas escadinhas e naquelas lajes das casas tradicionais que subsistem, não é? É as mulheres muito velhas a fazer aquilo como quem faz, sei lá, quem faz molas de roupa, ou quer dizer, fazem aquilo em sucessão, mas com um ar perfeitamente alienado, quer dizer, de uma forma tristíssima, não é? E eu penso que, em relação a toda aquela zona, não é? Que é a alta, mais para o norte, até para trás do mundo, essa é pena que se tenha perdido aquilo que não existia, aquilo que era património cultural, que esteja a perder, como diz o Eugênio Coelho, de facto, de uma forma acelerada. Por exemplo, na Lausanne, conheço aldeias que se tendem as casas todas. De vida. E perante o ambiente que cerca o homem, seja ainda muito diferente daquele que caracterizava o homem há 50 ou 70 anos. Se os hábitos tornavam o homem mais próximo da natureza e do tipo de vida que não teria tido muitas oscilações nem diferenças quando comparado, se possível, com aquilo que teria sido 100 anos antes ou 3 anos antes, que é um facto é que hoje os costumes ligaram bastante a mortalidade também interior, o que não pode deixar também com correspondência dos costumes e o tipo de mortalidade, mas o cerne, o tipo de reação, esse ainda é o mesmo, ou ainda é muito próximo do mesmo, porque existe uma resiliência, ou existe um descompasso entre a transformação dos hábitos e a transformação das mentalidades. E o homem do campo continua, em muitos aspectos, e direi mesmo nos aspectos
aspectos fundamentais, muito semelhante ou muito próximo daquilo que sempre foi. E é isso que explica o seu comportamento social, político, etc. E até a sua postura mantida em diferentes situações quando é retirado para fora do ser humano. As situações fazem-se pela via da família, fundamentalmente. Aquilo que o homem ouve quando nasce, através das histórias que lhe são contadas, através das experiências que lhe são refletidas, por essa forma de transmissão de conhecimento, os gestos que apreende e que já foram apreendidos da mãe, através da avó, através da bisavó e por aí fora, tudo isso está ligado a uma cadeia de que o homem não se consegue libertar facilmente. E por isso, também me dizia aqui há uns bons anos atrás, ainda era vivo, o bastante amigo José Gomes Ferreira, o seu pai, quando descrevia predominantemente o homem do interior, sem nunca ter sido um escritor racionalista, designação contra a qual o pai se insurgia e considerava como que uma espécie de alcunha minimizante, sem nunca ter sido um escritor regionalista, era um escritor, e sem nunca se ter interessado pelo homem urbano, porque ele também abordou o fenómeno urbano em alguns dos seus livros, era, juntamente com outros poucos escritores que retrataram o homem no interior, aquele que mais minimamente representava o verdadeiro Portugal. Porque o verdadeiro Portugal era 80% agrícola. Ainda há bem pouco tempo atrás. E neste momento, pois nós temos uma população agrícola que anda em termos de população ativa em quase 20 e tal, 30%, na maior da Europa, seguramente, quer dizer, o país mais atrasado da Europa, sob o ponto de vista das estruturas económicas. O homem que traduz essa realidade é o homem ligado à natureza. E daí que eu tenho dito que a natureza, que eu já interpretei na sua imagem que tenho, daquilo que o meu pai expressava e daquilo que é a minha compreensão, daquilo que ele escreveu, como uma personagem tão real, tão presente, tão omnipotente, como qualquer das personagens que ele descrevia, tinha um efeito de integração e de coação sobre os homens que, no seu seio, estavam e viviam, ficavam confinados. Isto não é uma concepção freudiana, mas é, de algum modo, o conhecimento de... Não se afasta.